Números 2:17. Então, a tenda do momento, o acampamento dos do ligado, vai se deslocar no meio dos acampamentos. Esse deslocar, nas traduções tradicionais, vai estar no sentido de partir, né, partirá. Mas eu não gosto de usar o futuro simples, porque ninguém usa isso no dia a dia. Então, assim, deslocará, falará, eu não gosto de usar essas palavras, porque quando eu leio fica uma coisa muito maçante. Então eu prefiro usar o futuro composto. Então, sempre no futuro eu uso esse vai se, né. E tenda do momento é aquilo. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter para essa palavra tabernáculo. Só que ninguém usa tabernáculo. É uma palavra que caiu em desuso, né. Eu não sei até onde eles usaram isso, mas parece que foi algo que foi exageradamente tornado uma coisa chique desnecessariamente, porque é usado como tenda. É a mesma palavra de que quando eles estão acampando, né, quando o Abraão, o pai de multidão, está indo para lá e para cá, né, eles montam uma tenda. E é a mesma palavra, então não tem por que em alguns lugares chamarem de tenda e no outro chamar de tabernáculo. O texto ele já é perfeito, né. Quando você tenta melhorar ele, você estraga, porque você perde essas outras noções de que a tenda é um lugar simples, né, e o Salvador é um lugar simples. Quando você o Salvador é alguém simples, e quando você tenta deixar a coisa chique demais, você passa uma imagem dele da qual não é, tá. Então vamos lá. Então a tenda do momento, o acampamento dos do ligado, lembrando que ligado é a tradução de Levi, é um dos filhos de Israel, persistiu com o grande pastor. E, se eu não me engano, é a tradução que vira a ser o nome Luiz hoje em dia, que ligam-se à luz. Agora, olha como isso é interessante, né, porque quando você está ligado ao Salvador, você tem uma certa luz com você, porque você tem a luz que é o Salvador. Mas ao meu ver, o foco está em você estar ligado a ele. E olha que interessante. E como que funciona esse ligado? Funcionaria como se fosse a lua, né. Os que estão ligado ao Salvador, a luz não é deles, a gente simplesmente refletimos a luz que vem do grande da grande luz, né, que é como se o ligado fosse a lua e o Salvador fosse o sol, então a lua reflete a luz do sol, mas a luz não é dela, ela é simplesmente refletida. Então é interessante como ligado e luz, diante do contexto bíblico, vem a ter um significado muito profundo. Lembrando que a palavra religião significa religar. E ligado é o nome da instrução dos primeiros operadores de purificação, os sacerdotes. Então fica uma coisa muito interessante o fato de que o nome que nós temos para religião significa religar, porque religar significa ligar novamente, que é o que a Bíblia prega, que você tem que religar-se ao Salvador. Mas é interessante como nós acabamos chamando todas as religiões de religião, religar. Mas enfim, então vamos lá. Então a tenda do momento, o acampamento dos do ligado, vai se deslocar no meio dos acampamentos. Conforme eles acampam, assim eles vão se deslocar, cada homem junto à mão dele, pelas formações deles. Interessante porque o que dá-se a entender é que o acampamento, se você quando você segue à risca as formas que eles colocam, tem lugares que levantam do fato de que eles se moviam como uma cruz, porque 3 lados são mais ou menos semelhantes e um lado é mais alongado. Então, eu acho a primeira vez que eu vi isso, eu achei isso muito interessante. Porque qualquer hora eu mostro um diagraminha aqui, mas enfim, 18. A formação do acampamento do 2 frutos, que é Efraim, pelas mobilizações deles, é para o mar. Agora a palavra mar, nas traduções tradicionais, na maioria vai estar como oeste, mas ela é usada como mar, e aonde eles estão é para o mar.
E ao meu ver, é mais importante lembrar que aquilo é o mar do que ao oeste, tá. Então, por exemplo, quando nós vemos isso do ponto de vista do brasileiro, o mar, que é o Oceano Atlântico, fica para o leste. Então, quando você coloca aqui oeste, para o brasileiro que quer tomar uma certa referência do que eles estavam de fato fazendo, você perde, tá. Então, a palavra é literalmente mar, e ao meu ver, chamar ela de oeste é incorreto, porque eles tentaram interpretar algo que não está de fato lá, na minha opinião. E o elevado para os filhos de 2 frutos é o meu grande pastor ouviu, filho do meu povo é imponente. E essa palavra elevado, ela é interessante também, porque tem algumas palavras diferentes que significam no sentido de líder. Esse elevado é nesse sentido, de liderança, só que tem uma outra palavra que eu uso para líder, que é sar, que ao meu ver é a origem da palavra César, que dizem que não, que César significa cortado. Mas, quando nós levamos isso ao Novo Testamento, a coisa fica muito interessante, porque quando eles falaram, nós temos, quando os religiosos da época de salvação em Jesus falaram, nós não temos rei além de César, ao falar isso, né, nós não temos rei além de líder, ao meu ver, eles estavam também fazendo uma ligação ao a pronúncia da palavra, fazendo um duplo sentido. Então, "E o elevado para os filhos de 2 frutos é o meu grande pastor ouviu, filho do meu povo é imponente". 19. "E a mobilização dele e os considerados deles foram 40.500, a base firme guiando o equipado ao cumprimento". Lembrando que os números, eles também são palavras, e esse número forma essa frase. Isso aqui não é numerologia, é simplesmente indo à raiz da palavra dos números. E mobilização, nas traduções tradicionais, está como exército, mas a única forma que ela se encaixa em todos os contextos, onde você não precisa, aqui eu vou colocar assim, aqui eu vou colocar daquele jeito, é mobilização, e o verbo mobilizar. E um exército é uma mobilização. E às vezes usa-se para se referir às estrelas, tá? As estrelas não são um exército, elas são uma mobilização dos céus. Então, 20. "E junto a ele a vara do faz esquecer, e o elevado para os filhos do faz esquecer é o recompensador do grande pastor, filho do rocha do resgate. E a mobilização dele e os considerados deles foram 32.200. A repetição e os ataques guiando ao cumprimento repetido. E a vara do filho da direita, eu na maioria das traduções, aqui vara vai estar como tribo, mas é literalmente a palavra vara, né. É usado em lugares onde eles precisam de um objeto para caminhar também, então é vara. E por que que isso faz sentido também? Porque nós vemos que Israel, o persistiu com o grande pastor, ele é considerado uma árvore também no Novo Testamento, né, que a videira, né. Então, tem encaixe. E nós usamos dessa forma quando falamos de árvore genealógica. Então, é como se a árvore genealógica tivesse varas, galhos. E a vara do filho da direita e o elevado para os filhos do filho da direita é o meu pai é juiz, filho do cortador. E a mobilização dele e os considerados deles foram 35.400. O equipado e os ataques guiando a base firme ao cumprimento. Todos os considerados para o acampamento do dois frutos foram 108.100. O cumprimento guiando e a abundância dos comandos e o cumprimento. Pelas mobilizações deles. Eles vão se deslocar em terceiro. A formação do acampamento do juiz é para o escondido norte. Agora, por que escondido norte? A palavra norte, a raiz dela é a palavra escondido. E por que que é escondido? Porque
quando você tem uma estrutura, o Sol ele passa pelo Equador. Então, tudo que está acima do Equador, se você tem uma parede, aquela parede fica com sombra. Então, é o lado escondido. É o que dá a se entender. Então, por que que eu não coloquei apenas escondido ao invés de norte? Porque é também a palavra norte. Então, eu usei escondido como se fosse modificando a palavra norte, que é para saber que o norte é escondido, mas também que esse escondido é o norte. Então, por isso que eu usei duas palavras para descrever uma, porque no idioma original é uma palavra e passa esse duplo significado. Então, para passar os dois significados, eu precisei de duas palavras. Pelas mobilizações deles. E o elevado para os filhos do juiz é o meu irmão ajudou. Filho do meu povo é devastador. E a mobilização dele e os considerados deles foram 62.700. A repetição e os impulsos guiando o juramento ao cumprimento. 27. E os que acampam junto a ele são a vara do feliz. E o elevado para os filhos do feliz é o grande pastor Trombou, filho do perturbado. 28. E a mobilização dele e os considerados deles foram 41.500. A união e a base firme guiando o equipado ao cumprimento. 29. E a vara do minha luta e o elevado para os filhos do minha luta é o meu irmão é ruindade, filho do nuvem. Tem um livro muito famoso que se chama Minha Luta, né? Eu até quando eu vi isso aqui, eu questionei mesmo, eu refleti mesmo se de fato essa palavra seria o nome de um dos filhos de Israel, e de fato é. Então, se você pesquisar na internet que livro seria, mas eu não vou entrar nesse assunto. 30. E a mobilização dele e os considerados deles foram 53.400. O ataque e os equipados guiando a base firme ao cumprimento. Todos os considerados para o acampamento do juiz foram 157.600. O cumprimento guiando e o juramento, e os equipados guiando e o impulso ao cumprimento. Para a traseira, eles vão se deslocar pelas formações deles. Estes foram os considerados dos filhos do persistiu com o grande pastor, pela casa dos pais deles. Todos os considerados dos acampamentos, pelas mobilizações deles, foram 603.550. Os impulsos de cumprimento guiando e o ataque dos comandos, e o equipado ao cumprimento e aos equipados. 33. E os do ligado não foram considerados no meio dos filhos do persistiu com o grande pastor, conforme salvação determinou ao tirado. Salvação é a minha palavra para o nome de Deus. Por conta de Jesus, significar Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, então eu fui onde tem Jeová e coloquei salvação. Tirado é Moisés, porque ele foi tirado da água. 34. E os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram conforme tudo que salvação determinou ao tirado. Assim eles acamparam pelas formações deles. E assim eles se deslocaram, cada homem pelas famílias dele, junto à casa dos pais dele.